Evangelho, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Dulce Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Dulce Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 18º capítulo do Evangelho de São Mateus e também nos entrega a possibilidade de celebrarmos a memória de Santa Dulce dos pobres. Eis aqui aquela que soube amar a todos, amar aos mais necessitados. Eis aquela que buscou a alegria de ser grande no reino dos céus. Jesus hoje no Evangelho vai dizer a seus discípulos: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, coloca no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E com essa frase, o Senhor recupera, não apenas, como normalmente a gente fala, em senso popular, a pureza, a ingenuidade da criança, mas, sobretudo, mais do que aquilo que no senso popular nós conseguimos perceber e falar a respeito das crianças, Jesus recupera um outro elemento que deve marcar sempre a nossa vida: a total dependência e o claro reconhecimento da necessidade do outro na nossa vida. A criança reconhece a sua necessidade de ser assistida por uma outra pessoa e se alegra por isso. E tem uma grande felicidade em poder esperar confiantemente na pessoa que ama. Olha aqui, meus irmãos e minhas irmãs, dois elementos que marcam a nossa vida na relação com Deus. Esperar confiantemente, com alegria no Senhor, porque eu sei que Ele é bom e cuida de mim. E, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de ser cuidado com humildade e aceitar isso com alegria. De fato, eu preciso do meu irmão e da minha irmã. Eu tenho necessidade da presença dele da minha vida. Eu tenho necessidade da presença de Deus em minha vida e me alegro por isso e espero com alegria o momento em que eles vão participar da minha história, vão vir em meu socorro. A criança não se envergonha em saber-se necessitada do outro. A criança não se constrange por compreender que o outro do seu lado a ajudará a crescer.
e se alegra por isso e celebra a presença da outra pessoa. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como é necessário que essa experiência da nossa primeira infância retorne no nosso coração como experiência de fé, como experiência na intimidade com Deus. Parece que na medida em que vamos vivendo a vida, vamos nos envergonhando de precisar do Senhor, vamos nos envergonhando de ver-nos necessitados do outro e vamos perdendo essa liberdade de sermos nós mesmos, ou seja, aqueles que precisam de Deus, que precisam da outra pessoa. Não é vergonhoso necessitarmos da assistência, do abraço, do carinho, da atenção do nosso irmão. Porque ninguém nessa vida vive sozinho. Ninguém nessa vida foi adiante sem que outros não tivessem escolhido aplicar seus dias, seu tempo, seu esforço por você, por mim. Por isso, como muitas vezes já tive a oportunidade de partilhar com vocês, a palavra obrigado é uma palavra que deve constantemente estar presente em nossos lábios. Porque não somos e não nos tornamos um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem que muitos tivessem entregue sua vida por nós, sem que os céus tivessem intercedido por nós, sem que a Virgem Maria não interceda cotidianamente, venha em nosso socorro. Por isso, quando o Senhor fala a respeito de ser como uma criança, nos recorda e nos restitui todas essas verdades. Naquele período em Israel, as crianças eram os menores dos menores, porque eram os mais desvalidos de todos. As doenças afligiam e levavam à morte os pequeninos de maneira muito mais frequente. Se os seus pais morressem, eles estavam fadados à miséria. Se a alimentação fosse escassa, defendiam-se os adultos, porque eles poderiam gerar novas crianças. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento também da sociedade, nos recursos e na assistência, também se desenvolveu, graças a Deus, uma grande sensibilidade a respeito da vida dos pequeninos. E um dos grandes passos do 1900 para cá, até o nosso tempo, foi essa larga decisão de investir no cuidado e no zelo pelos pequeninos. Porém, quando pensamos na época de Jesus, na Palestina, as crianças de fato estavam no rol dos mais necessitados, na linha quase da mendicância quando falamos sobre necessidade social. Então, o desprezo a qual Jesus se refere e a não importância no descaso em relação a eles recupera os pequeninos de Israel, na qual se encontram também os coxos, os paralíticos, os homens e as mulheres adultos que têm um sofrimento, que estão à margem da sociedade. Por fim, Jesus na parábola nos apresenta, no final, por fim o Senhor nos apresenta uma parábola onde vai falar a respeito das 100 ovelhas. Não é a lógica de quem está no deserto com um rebanho tão numeroso, perdendo uma ovelha, de colocar a risco as 99 para buscar aquela. Mas Jesus não está mostrando para a gente com a parábola uma inconsequência de conduta da parte do pastor. O foco da parábola é exatamente provocar a percepção do que está no coração do pastor. Por isso, ele age de maneira contrária àquilo que seria a lógica ordinária, a lógica, digamos assim, natural da situação. E nesse caso, seria não arriscar a vida das 99. O que significa dizer que perder uma ovelha
não seria um drama, o que significa dizer que o valor de uma ovelha poderia ser reavaliado segundo a quantidade do rebanho. Mas, como a parábola ela serve para mostrar uma outra realidade, a parábola das 99 ovelhas e da ovelha perdida mostra que o valor de cada ovelha não vem jamais diminuído. A alegria do Senhor por cada uma delas é completa, é plena. Ele se alegra por aquela uma como se alegra por todas as 99. E aquela uma que estava perdida, quando é encontrada, lhe traz uma alegria no coração ainda maior. Ou seja, a alegria do pastor é não perder nenhuma de suas ovelhas. O que isso significa dizer? Que a alegria do pastor é plena quando todos estão ao seu lado. Cada ovelha tem o seu valor, que não vem em nada diminuído. E pelo contrário, se ela se afastou, maior é a alegria quando está ao lado dele. Oh, meu irmão e minha irmã, que tesouro são as palavras do Evangelho de hoje para nós, porque em Cristo nós podemos sim aprender a reafirmar o valor de cada irmão e irmã na nossa vida e a declarar também o valor da nossa vida. Peçamos a intercessão de Santa Dulce dos pobres, que viveram uma vida na entrega pelos mais necessitados, para que também nós tenhamos um coração ardente de amor por todos os nossos irmãos e irmãs e empenhemos a nossa vida para que nenhum deles se perca. Que o nosso coração seja simples, puro, humilde, como o coração de uma criança. E que ao mesmo tempo a nossa alegria seja plena com a alegria do Senhor pela vida de cada um de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres e da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.